Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo, a Era Nova. Hoje, nosso 28º estudo do livro O que é o Espiritismo. O item que nós vamos trabalhar hoje é Sociedade para a Continuação das Obras Espíritas de Allan Kardec, na Rua de Lille, número 7. Antes de nós adentrarmos ao estudo, nós trouxemos uma mensagem do livro Caminho Espírita, de Chico Xavier, lição número 6, na página 32. Todos podemos. Nem todos revelamos grandeza, mas todos podemos cultivar humildade. Nem todos demonstramos conhecimentos superiores, mas todos podemos estudar. Nem todos conseguimos sustentar economicamente as boas obras, mas todos podemos efetuar essa ou aquela prestação de serviço. Nem todos guardamos a competência ou o dom de curar, mas todos podemos, de um modo ou de outro, auxiliar aos nossos irmãos enfermos. Nem todos estamos habilitados para mandar, mas todos podemos servir. Nem todos somos heróis, mas todos podemos ser sinceros, justos e bons. Nem todos nos achamos em condições de realizar muito no socorro aos que sofrem, mas todos podemos oferecer algo de nós em favor deles. Espíritas, irmãos, não alegueis indigência, pequenez, fraqueza, incapacidade ou ignorância para desertar do trabalho a que somos chamados. Comecemos desde agora a edificação do Reino de Deus, em nós e em torno de nós, através do serviço que já possamos fazer. De Albino Teixeira. Talvez não podemos edificar obras gigantescas, mas podemos estar aqui, falando com vocês neste momento, compartilhando este estudo, divulgando a doutrina espírita, consolando corações, alimentando as nossas mentes, para que novas ideias possam surgir nelas, porque todos nós somos filhos de Deus e capacitados para nos esforçarmos diante daquilo que podemos fazer. Podemos desenvolver nossos dons, nossos talentos. Não precisamos necessariamente nascer com eles, mas aos poucos, com esforço, com vontade e perseverança, podemos fazer muita coisa a nosso favor e pelo Cristo. E embalados nesta mensagem, damos início ao nosso estudo, rogando a Jesus a sua proteção e a sua inspiração. Que assim seja. Seguindo a pedagogia adotada, nós vamos fazer a leitura do item, tá? Uma pergunta só que o visitante faz relacionada ao assunto e depois a gente vai fazer alguns breves comentários, tá bem? O item é Sociedade para a Continuação das Obras Espíritas de Allan Kardec. Continuamos ainda no capítulo 2 do Cético, mas este já é o penúltimo item deste capítulo. E o visitante argumenta: tendes uma sociedade que se ocupa desses estudos. Ser-me-ia possível fazer parte dela? Kardec responde: seguramente não, para um momento. Se para ser recebido não é necessário ser doutor em Espiritismo, é preciso, ao menos, ter sobre esse assunto ideias mais sólidas que as vossas. Como ela não quer ser perturbada em seus estudos, não pode admitir aqueles que lhes viriam fazer perder seu tempo com questões elementares, nem aqueles que, não simpatizando com seus princípios e suas convicções, nela lançariam uma desordem com discussões intempestivas ou um espírito de contradição. É uma sociedade científica, como tantas outras, que se ocupa em aprofundar os diferentes princípios da ciência espírita e que busca se esclarecer. É o centro para onde convergem as informações de todas as partes do mundo e onde se elaboram e se coordenam as questões relacionadas com o progresso da ciência. Mas não é uma escola, nem um curso de ensinamentos elementares. Mais tarde, quando vossas convicções
estiverem informadas pelo estudo, ela verá se poderá vos admitir. Até lá, podereis assistir, quando muito, a 1 ou 2 sessões como ouvinte, com a condição de nela não fazer nenhuma reflexão de natureza a magoar ninguém, sem o que eu, que aí vos tereis introduzido, me exporei à censura da parte dos meus colegas, e a parte da sociedade lhe será fechada para sempre. A porta, perdão. Vereis aí uma reunião de homens graves e de boa companhia, cuja maioria se recomenda pela superioridade de seu saber e sua posição social, e que não permitiria que aqueles que ela quer admitir se afastem, no que quer que seja, das conveniências. Porque não creias que ela convida o público e que chama qualquer um para as suas sessões. Como não faz demonstrações, tendo em vista satisfazer a curiosidade, ela afasta com cuidado os curiosos. Portanto, aqueles que creem aí encontrar uma distração e uma espécie de espetáculo, ficariam desapontados e melhor fariam se a ela não se apresentassem. Eis porque ela recusa admitir, mesmo como simples ouvintes, aqueles que lhe são desconhecidos ou cujas disposições hostis são notórias. Antes de a gente explicar necessariamente o item, é conveniente a gente colocar a seguinte opinião. Kardec, ele, para a época, ele era um professor, como sabemos. Ele já tinha uma certa idade. E aí a gente vê Kardec respondendo assim, seguramente não para o momento. E nos dá a impressão de uma certa hostilidade, até quase uma falta de educação. Porém, não é isso. É uma proteção que ele faz para a sociedade espírita. E vamos lembrar que, quando a gente lê Kardec, a gente vê ele aqui como uma personalidade séria, como alguém firme. Mas se a gente vê lá no filme, ele é mais descontraído. Se a gente vai ler a biografia dele, você vê que ele tem sim a sua leveza, a sua descontração. Ele tem alegria, ele tem essa expressão única e diferenciada. Ele é baseado pela razão, a personalidade dele é muito racional. Mas não quer dizer que Kardec foi mal educado com o cético, não, ele foi claro. Nesse momento aqui do diálogo entre o cético e Kardec, a gente já vê uma beleza de um processo que foi construído. E essa beleza se prova quando o cético pede se ele pode participar da sociedade. Porque vamos lembrar um pouquinho, ele começou cético, ou seja, ele era neutro, ele não acreditava no espiritismo. Ele não achava que aquilo tinha um senso, uma razão, que tivesse conexão entre as ideias. E ele foi criando um diálogo com Kardec e foi se convencendo, através dos fatos da ciência espírita, de que sim, aqueles fenômenos eram reais, que sim, aquilo tinha um porquê, um para quê, que por trás do fenômeno existia um ser inteligente fazendo esse fenômeno. E aí ele se convenceu, né? Ele conseguiu se convencer, ele já não era mais cético neste ponto aqui do diálogo. As mentes entre o professor Kardec e ele já estavam entrelaçadas, eles já tinham uma intimidade entre eles, uma intimidade de relacionamento que foi construída durante a conversação. E Kardec tinha uma liberdade de ser sincero com ele, de ser franco, de ser aberto. E Kardec assim o foi, porque essa era uma das características da personalidade de Kardec, até mesmo porque ele tinha uma grande responsabilidade na sua mão, que era toda uma ciência. E a Sociedade Espírita, né, das obras espíritas, onde foram construídas revistas espíritas, que são do ano de 1858 a 1869, ali a gente vê a construção de um gênio, como que um gênio pensa, como que Kardec pensava, como que a sociedade pensava, e a gente vê assuntos profundos psicológicos
né? Naquela época ainda não tinha essa palavra psicologia. Kardec que colocou Sociedade de Estudos Psicológicos, né? Então, era uma profundidade muito grande, era uma seriedade muito grande. Eram membros que já tinham todo o embasamento teórico da doutrina, já eram espíritas convictos, não eram iniciantes, não eram céticos, não tinham mais essa personalidade, muito pelo contrário, eram cientistas sérios, era um grupo fechado de estudos sérios, onde eram feitas análises minuciosas sobre os fatos, comprovações devidamente estudadas, catalogadas. Então era uma sociedade que não admitia, não tinha como admitir uma pessoa de fora que não tivesse conhecimento de todo o cabedal da doutrina, de toda a ciência espírita, de como funcionavam os fenômenos, de como eram as mediunidades, que tinham todas as informações, que chegasse lá para assistir uma reunião, para participar, porque Kardec deixa claro que não tinha como se admitir, porque iria perturbar os estudos. Um exemplo muito simples: vamos pegar uma criança de 5 anos que vá num laboratório de química, onde temos produtos químicos sendo testados. É um perigo, não é? Por quê? Porque a criança ela não tem noção de que tal produto com tal produto vai dar uma reação e ela corre tal perigo. Aqui estamos falando de algo físico, né? Mas voltando aqui ao pedido do cético, os estudiosos da Sociedade Espírita de Paris é como se estivessem no nível do químico. Eles sabiam o assunto que estavam tratando, eles sabiam para que estavam tratando, por que estavam tratando, quais eram as origens, qual era o embasamento, qual poderia ser a consequência de tal fato, se precisava chamar um espírito, eles sabiam como fazer isso com segurança, como eles catalogavam todas essas informações, quais eram relevantes, quais eram reais, quais eram sinceros, quais não eram. Aí chega um iniciante do espiritismo que era cético. Tudo bem que ele teve um entrelaçamento, criou uma intimidade com o professor, ele já tinha, um conhecimento, ele já tinha se convencido da doutrina. E ele chega lá, ele já tem uma noção, de espiritismo, mas ele não tem a noção tão profunda que era necessário para participar da sociedade espírita. Então, o que a gente vê na resposta de Kardec? Ele protege a sociedade, porque é muito sério, porque aqui ele estava criando uma filosofia, uma ciência que iria mudar a visão do mundo em relação ao espiritismo, em relação ao mundo espiritual, as relações que as nossas mentes têm com o plano espiritual, com as outras mentes desencarnadas. É uma ciência imensa, profunda, seríssima. Então Kardec estava protegendo isso, até mesmo porque essa ciência estava em construção. Então Kardec ainda estava construindo junto com os estudiosos e não poderia colocar alguém que não tivesse uma noção necessária para participar, assim como também vimos algo muito lindo. E isso não pode passar despercebido da nossa interpretação. Ele estava protegendo o cético. Como os químicos protegeriam uma criança, impedindo ela de entrar no laboratório, Kardec também estava protegendo o seu aluno, o cético, alguém que ele aprendeu a respeitar, alguém que ele trilhou um conhecimento, um caminho junto, Alguém que ele criou uma relação afetiva. Então, o que a gente viu nas respostas anteriores a essas colocações? Que todos os itens, que todas as perguntas, Kardec falava para ele: é necessário um estudo mais profundo da doutrina, é necessário que se olhe com mais profundidade sobre esse item, se faz necessário que tenha vontade de estudar, é necessário um esforço para tal, o esforço devido do estudo da doutrina. Todos os outros itens anteriores, Kardec solicitava que ele, se ele tivesse interesse e vontade, porque a doutrina espírita não tem interesse em converter ninguém, cabe do livre-arbítrio de cada pessoa, que ele estudasse. Como Kardec sabia que ele ainda não tinha o estudo necessário para entender os fatos que estavam acontecendo, Kardec também o protege.
Isso é muito lindo, porque a gente mostra, quer dizer, nós vimos a generosidade e a misericórdia também do coração de Kardec protegendo o cético em si. Porque vamos supor que o cético entrasse na sociedade e determinado espírito fosse evocado e trouxesse uma história que poderia ser muito próxima a esse cético. E essa história pudesse tocar o coração dele ou pudesse mexer com o psiquismo dele. Talvez isso não fizesse bem a ele, entende? Então, Kardec protegeu ele. Falou, seguramente que não. Quem sabe, no futuro, quando você tiver as condições, aí você pode. Por enquanto, você poderia, no máximo, assistir 1 ou 2 das nossas sessões, mas a sociedade em si afasta os curiosos, porque a sociedade não tinha interesse em ter curiosos, e sim tinha interesse em ter pessoas sérias, focadas e competentes naquele assunto, que realmente se dedicassem, que tivessem à disposição de estudos psicológicos profundos. E aqui nós não vamos nos deter em falar muito sobre as revistas espíritas, porque se Jesus assim nos permitir, chegaremos um dia ao estudo dessas obras. Primeiramente, as obras básicas, seguida das revistas espíritas, porque a gente pode falar que minimamente conhecemos de espiritismo, veja bem, a palavra que eu utilizei, minimamente conhecemos algo de espiritismo, quando pelo menos tivermos lidos o Pentateuco Kardeciano, lembrando que este livro que nós estamos estudando não faz parte do Pentateuco, mas é um livro importantíssimo, é uma das bases, né? Os pilares do Espiritismo é construído em cima dessas colocações que Kardec faz, dessas análises que estamos estudando, passo a passo, um item por vez, caminhando sem pressa e sem pausa, e as revistas. O que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Se vocês quiserem obras póstumas, é muito interessante, que é um livro que foi publicado depois do desencarne de Kardec, e a Revista Espírita. Aí nós poderíamos dizer que eu sei minimamente de Espiritismo, né? Que eu posso começar a me considerar a ser espírita. Por quê? Porque o Espiritismo não é só o estudo. A riqueza da doutrina é um estudo também, e é necessário, porque senão nós não conseguimos compreender, nós precisamos raciocinar. Espiritismo é raciocínio. Por isso que é ciência, filosofia e religião, porque é a moral cristã, mas baseada no raciocínio, é a fé raciocinada. Mas para nós dizermos, não, eu sou espírita, eu preciso fazer com que o Espiritismo saia da minha mente, entre no meu coração, que eu entenda, que eu me deixe tocar pelas lições do Cristo, mas que eu coloque ele nas minhas mãos, através das minhas atitudes, dos meus atos, dos meus bons pensamentos, das minhas boas palavras e das minhas boas ações. Portanto, estamos em construção, como espírita e como seres humanos. Mas nós caminhamos, como eu acabei de falar, sem pressa e sem pausa, com muita fé em Deus, com muita fé em nós, com muita fé no nosso anjo guardião responsável pela nossa existência física atual e que caminha conosco, confiando em nós. E o item de hoje são essas as colocações. No estudo de hoje ficamos por aqui e voltamos na semana que vem com o último item do capítulo 2. Vou fazer uma prece para encerrar nosso estudo. Mestre amado Jesus, obrigado pela sua luz, pela sua assistência. Rogamos que o nosso anjo guardião esteja conosco no dia de hoje, durante a semana, que nós possamos ter as inspirações do alto, que possamos sempre, como cético, estar aberto ao estudo e à renovação mental e à criação de novos laços afetivos através do estudo da doutrina dos Espíritos. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Gratidão a todos. Fiquem com Jesus.